Olá a todos, boa tarde, muito obrigado por sua participação em nosso webinar. Meu nome é Ricardo Neto, sou gerente de serviços e peças da Terex Latinoamérica. Hoje temos com a gente o nosso amigo, o supervisor de capacitação e serviços, Alexandre Vaccari, que vai apresentar para vocês a nossa linha de guindastes Roof Terrain, ok? E também os seus acessórios e as novidades que nós temos nessa nova linha. Eu vou estar dentro do sistema do chat, onde eu vou poder responder as perguntas. Vou interagir com vocês pelo chat. O Alexandre vai explicar como fazer essa interação pelo chat no começo da apresentação. E quero que todos vocês tenham uma ótima capacitação e todos uma boa tarde. Alexandre, por favor, podemos começar. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Ricardo disse, né, meu nome é Alexandre e hoje a gente vai fazer mais um webinar. E o tema de hoje são os guindastes Terex RT, né, Rough Terrain, como o Ricardo disse, são guindastes para terrenos difíceis. Tá joia? Antes de começar efetivamente com a apresentação, a gente já de praxe aqui nos nossos webinars, falar aí alguns avisos básicos, né? Esse webinar, né, essa apresentação, ela é gravada, só que quem está participando, quem está aí ouvindo, né, vocês não conseguem nem ligar a câmera, nem ligar o microfone de vocês. Então, obviamente, nenhuma imagem ou som de vocês é gravado, né? Tudo que é gravado é só a apresentação, né, os slides, e o que eu falo, e às vezes aí o Ricardo, que está no comando aí da apresentação, e às vezes coloca a minha câmera, ou alguma coisa do gênero, então vocês aí vão ver essas imagens, mas é só isso que é gravado, né, vocês não veem nada na tela de vocês, ou de vocês é gravado, então vocês podem ficar descansados que isso aí não acontece, tá? Por isso mesmo, os microfones eles estão bloqueados, né, de vocês não conseguem ligar os microfones de maneira nenhuma, e também vocês não conseguem ligar as câmeras, tá joia? Mas tem uma maneira de interagir com a gente, que é isso que o Ricardo estava explicando, né, que é o chat. Então, vocês vão ver que tem essa janela, esses dois balãozinhos aí na parte superior da tela de vocês, que é o chat. Então, se vocês clicarem aí, vocês vão cair nessa janelinha aqui, né? Quando vocês caírem nessa janela, vocês vão ter que dar mais um clique aqui no Ask a Question, né? E aí, o que vocês vão precisar fazer, né? Aqui são dois campos, né? Esse primeiro campo, vocês coloquem o nome e o e-mail de vocês. A gente pede, por favor, que vocês preencham o nome e e-mail, por quê? Porque a gente já teve algumas das apresentações que a gente teve muitas perguntas, e algumas a gente teve poucas, outras a gente teve muitas, e a gente não conseguiu responder todas as perguntas durante o tempo, no final de 10 minutinhos que a gente dá para tirar as dúvidas. Então, a gente respondeu por e-mail. Então, por isso, sempre aqui, nessa parte superior, vocês coloquem o nome e o e-mail. Aqui embaixo, você vai digitar a pergunta ou o comentário que você quer fazer. E, finalmente, você aperta aqui o aviãozinho para enviar isso. O Ricardo recebe todas as perguntas e aí ele vai gerenciando com a gente. Aí, ele faz a pergunta, ele avisa, ou ele mesmo responde. Até durante a apresentação, ele vai colocando coisas aí no chat para vocês. Então, é assim que funciona a interação através do chat. E as perguntas, vocês podem fazer as perguntas durante a apresentação, não tem problema, porque às vezes a gente esquece, mas a gente só vai parar para responder as perguntas no final. Então, se aqui durante os slides alguma coisa que a gente apresenta, vocês têm dúvida, não tem problema. Você pode mandar a pergunta na hora, só que nós só vamos responder as perguntas no final da apresentação. Tá joia? Agora, falando um pouquinho sobre a nossa agenda dos webinars aqui desse mês. Então, nós já falamos de montagem de gruas torres, nós falamos de sistemas eletrônicos aplicados aos guindastes, falamos de telemetria. Semana passada a gente falou de gruas torres. Hoje, a gente vai falar dos guindastes para terrenos difíceis, que são os RTs, né, que a gente chama da Terex,
o portfólio atual. E na próxima semana a gente vai falar de manutenção preventiva, parte 2. A gente já fez uma apresentação, a parte 1, e foi a apresentação que mais teve questões e participações do pessoal. Então a gente resolveu fazer uma parte 2 para complementar, né? Tratar assuntos que a gente não conseguiu tratar na primeira apresentação e aproveitar e tirar mais algumas dúvidas que tenham restado do primeiro webinar. Aqui, pessoal, é a nossa página de contatos, e se vocês precisarem de suporte ou tiverem dúvidas, vocês podem ligar para o nosso 0800. Agora, nessa época da pandemia, a ligação não cai direto com um atendente do nosso contact center, vocês vão ouvir uma gravação e eles vão te dizer um número de celular. Esse é o número no qual a gente está atendendo agora todas as chamadas do 0800. E aí lá a gente tem o pessoal em horário comercial para poder ajudar vocês, tanto com das técnicas, cotação de peça, de serviço, de treinamento. É só entrar em contato com o pessoal, direciona vocês lá. Vocês podem mandar um e-mail, né, para esse myterex@terex.com. No nosso site, você também pode falar com a gente através do chat. Tem um live chat que a gente chama. No horário comercial sempre tem alguém lá que pode ajudar vocês, pode conversar. E para entrar lá no chat, você tem que visitar nossa página. Aqui está o endereço, né, o www.myterexcreate.com. Ou, se vocês quiserem, com o celular, é só escanear esse QR Code aqui que já vai levar vocês diretamente para nosso website. Tá joia? O conteúdo do webinar, né? Como eu expliquei aqui no comecinho, todo webinar, desde faz umas 3 semanas mais ou menos, nós estamos gravando essas apresentações, né? Então, nesse endereço aí, dentro da nossa página, da página do MyTerex, esse arquivo fica lá. Então, nesse endereço, o que você tem? Você tem o vídeo com a gravação da apresentação, e além do vídeo com a gravação da apresentação, você tem uma cópia PDF dessa apresentação. Tá? Então, os 2 arquivos ficam disponíveis nesse endereço aí, dentro do MyTerex. Vocês vão procurar lá MyTerex, Terex University, aí vai estar lá, webinar. Ou, se vocês quiserem, só clicar direto nesse endereço que está aparecendo na tela aí para vocês, e vocês já vão cair na página onde a gente armazena, onde a gente guarda todas essas apresentações. Outra coisa também, né, pessoal, todos os dias que a gente tem um webinar, a gente deixa aberto a entrada para inscrição no nosso e-learning, no e-learning Mundo dos Guindastes. Então, tá aí o endereço, né, aí no finalzinho dessa página aqui, também aqui. É só vocês entrarem lá, aqui, student, né, vai estar estudante lá, clicar e criar uma nova conta, né, registrar uma nova conta. Quem se registrar hoje, até meia-noite, a gente concede o acesso ao treinamento de maneira gratuita, sem nenhum custo. Tá joia? Mas só quem entrar hoje, tá, pessoal? Já aconteceu, o pessoal entra na quarta ou na sexta e ele não fica aberto a inscrição, tá? A inscrição só fica aberta nos dias que a gente tem essas apresentações. Então, ficam abertas às terças-feiras, que é essa apresentação que vocês estão vendo aqui agora, que é a apresentação que a gente faz em português, e também o registro fica aberto às quintas-feiras, porque a gente tem uma apresentação em espanhol. Então, se você perdeu o dia aí e não fez inscrição na terça, fica aberto de novo na quinta. E, claro, se repete na semana seguinte, tá joia? Mas não adianta tentar fazer inscrição na segunda, na quarta ou na sexta, que a gente não libera o acesso nesses 3 dias, tá joia? E qualquer dúvida, de novo, se vocês não entenderam, não perderam o link e tal, entrar em contato por um daqueles canais que a gente mostrou aí no começo, ou chat, ou e-mail, ou 0800, e a gente passa a informação para vocês, tá ok? E agora, efetivamente, vamos começar com o tema de hoje, que são os guindastes RT da Terex, né? RT, a gente já falou algumas vezes, né? Rough terrain, terrenos difíceis. Então, é esse tipo de guindaste que vocês estão vendo na foto aí inicial,
que é o guindaste com esses pneus fora de estrada, né? Não é um equipamento rodoviário, né? Esse equipamento aqui, ele não recebe emplacamento, nem licenciado para trafegar em via pública. Esse aqui é só para trafegar na obra, tá joia? Aqui está a nossa fábrica, né? A fábrica de Cresperano, que fica na Itália. Nós já tivemos outras fábricas, né? Nos Estados Unidos, principalmente. Então, a gente fabricou LT na Itália e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, só que a Terex passou por várias mudanças aí no decorrer dos anos, principalmente no final no ano passado, né, do meio para o final do ano passado, com várias mudanças, e a gente não... As fábricas continuam nos Estados Unidos, só que a gente está fabricando outros equipamentos lá, e tudo que é RT hoje sai dessa fábrica de Cresperano, na Itália, né? Aí a gente tem um pequeno histórico dela, né? Começou em 1968, era Bendini. Então, vocês podem até ver algum guindaste que fala, Bendini, do mais, é dessa fábrica aqui da Terex que saiu. Em 1990, a Bendini ela foi comprada por um outro grupo, um grupo francês chamado PPM, e aí passou a ser parte desse grupo PPM. Em 95, a Terex comprou PPM, né? Então, a partir desse momento, tudo que era PPM passou a ser Terex. Então, a parte francesa da fábrica passou a ser Terex e essa fábrica aí da Itália também passou a ser Terex, né? Isso em 1995. Em 98 passou a se chamar Terex Itália, efetivamente. Em 2002, tudo que tinha na Itália de serviço para as outras linhas de guindaste da Terex passou para essa fábrica. Em 2008, a gente completou 40 anos de fabricação e mais de 400 guindastes entregues, então já há bastante tempo em muitos equipamentos. E em 2018, a gente lançou o primeiro RT, que a gente chama de Universal. Por que Universal? Porque antes, né, como eu estava explicando, a gente tinha uma fábrica nos Estados Unidos e outra na Europa. Os produtos que eram fabricados nos Estados Unidos, eles atendiam a norma ANSI. E os produtos que são fabricados nessa fábrica da Itália atendiam a norma CE. E o que acontece? O que é CE não funciona, não roda nos Estados Unidos, e o que é ANSI não roda em outros países. Então, em 2018, a gente começou a fabricar, só nessa fábrica, um guindaste que servia as duas normativas, atendia as duas normas. Então, a gente poderia fabricar um guindaste aqui que ia rodar nos Estados Unidos e atendia a norma americana, ou ele poderia rodar na Europa e atender a norma europeia, que é o RT90. Ele só muda de nome, né, nos Estados Unidos, e a gente chama ele de RT100 US. E a gente continua lançando coisas novas. Agora, por exemplo, em 2020, a gente lançou o TELS, que é o sistema operacional novo da Terex, que a gente vai ver mais detalhes aqui durante a apresentação. Tá joia? Agora, pessoal, aqui só para vocês verem, né, o detalhe da fábrica, como eu disse, de Cresperano. E agora temos um vídeo que é o tour virtual pela fábrica de Cresperano. Tá? Então, deixa eu só ajustar o som aqui para vocês. Pronto, agora vocês vão ouvir meu som e a gente vai ver aqui um vídeo com um tour virtual pela fábrica de Cresperano na Itália. Tá joia? Our facility is located in Crespellano, Italy, next to Bologna, in the Emilia-Romagna region. This part of Italy is the home of many different world-famous specialties, from food to supercars to cranes. We are very close to Bologna Airport, which makes us very easy to reach. In Crespellano, we focus on the production of rough terrain cranes from 35 to 90 metric tons capacity. My name is Massimo Cappello. I am the Director of Operation and Plant Manager for Terex Cranes Crespellano. This facility was founded in 1968 by Elio Bendini to produce rough terrain cranes. Later, a crawler carrier was also developed. In 1989, a French manufacturer by the name of PPM acquired the business. In 1995, Terex acquired the PPM facility and we joined.
There are about 140 team members working here on 22,000 square meters area. Our cranes operate throughout the world, and our technicians follow their tracks. We hold parts for our whole product range in the factory. We can usually ship 95% of parts on the same day. Our customers want the best uptime, and we help them achieve that. We apply the highest assembly standards. We have implemented the Terex Lean Management Policy, the Terex Business System. It helps us to be more productive with high safety standards and to deliver quality to our customers. We have a zero harm policy in place. We want everyone, Terex team members or visitors, to think safe, work safe, and be safe at home. Of course, we move a lot of large and heavy parts to build a crane, and we've had good results with about 400 days without a lost time incident here. We also have extremely efficient assembly lines and internal material flow, so we can deliver with short lead times. All cranes go through a test cycle to make sure they will provide lasting performance. We rely on our partnership with customers. Their feedback helps us continuously improve and develop excellent, reliable, and efficient cranes. I hope you enjoyed the visit and that you want to learn more about our business and our product. So, if you're looking for a rafter and crane, think about us. Thank you. Então essa foi a nossa fábrica, pessoal, de Crespellano. Como o nosso diretor ali falou, a gente fica bem pertinho de Bolonha, do aeroporto dá uns 20 minutinhos, é bem pertinho. E é uma área também bem conhecida pela comida e pelos carros, né? Não só carros, né? A Ducati fica lá, a Ferrari fica ali perto, vários fabricantes, inclusive a gente, tá? Então, agora, pessoal, vamos começar a dar uma olhadinha no que no que a gente produzia, né? Por isso eu coloquei, né, portfólio de produto histórico, e depois a gente vai ver o que a gente está produzindo hoje, né? Então, por isso eu coloquei vocês estão vendo dois equipamentos diferentes. Então tem os guindastes as RTs americanas e as RTs italianas, né? Então nos Estados Unidos, como eu explicava para vocês, a gente fabricava aí desde 28 até 118 toneladas métricas. E na Itália a gente fabrica, né, ainda, mas fabricava aí, chegou a fabricar máquinas de 25 toneladas até 100 toneladas, né? E só que, por exemplo, a gente não está fabricando mais esses equipamentos dos Estados Unidos, mas a gente continua prestando serviço, vendendo peças, fazendo treinamento. Então, os guindastes americanos são bastante conhecidos. Vocês vão, muita gente vai conhecer os LRT 110, LRT 200, RT 230, RT 1000, RT 1120, o Quadstar 1100. A gente tem nosso cliente na ICN, na Marinha. Então, todos esses guindastes, eles vinham dos Estados Unidos. A gente continua prestando serviço, a gente continua vendendo peças, mas eles não são mais fabricados, né? No caso, hoje a gente só tem os que são fabricados na Itália. Na Itália também a gente tem uma linha muito grande que hoje também já não estamos mais fabricando, né? A 25 beta, 35 beta, esse beta no nome, né, tem a ver com a Bendini, né? Então a gente viu lá no começo da apresentação que quem fundou a fábrica inicialmente chamava Bendini. Então os equipamentos saíram de lá, vocês vão ver, alguém pode encontrar aí, 25 beta, 45 beta. Eram equipamentos que eram fabricados lá, no tempo ainda que a fábrica se chamava Bendini, né? Mas a gente tem outros modelos, por exemplo, o A600, a gente tem aqui no Brasil, o A300, a gente tem um aqui no Nordeste, a gente tem em vários lugares. Esses As são quando a fábrica ainda era da PPM. E quando passou a ser Terex, a gente continuou com esses As aí, mas gradativamente a gente foi mudando para RT. Então, vocês vão ver que teve o RT100, RT75, RT45, 35, os Quadstar 1075, 1060, esses são alguns dos modelos que nós fabricávamos aí na fábrica de Crespellano, na Itália, né?
já são mais recentes. E agora tudo que sai de lá, hoje já recebe o nome de RT, como a gente vai ver aí mais para frente. Então aqui, nessa tabela, pessoal, a gente vê o portfólio atual, tá? E as características desse portfólio atual. Então, hoje a gente tem o menor equipamento, é o RT35, traço 1. Esse traço, pessoal, só para conhecimento, a título de conhecimento, é a versão. Então, quer dizer que a gente já teve um RT35 mais antigo, uma máquina, um equipamento mais antigo, e ele sofreu modificações, ou melhor, sistema de LMI, hidráulico, alguma coisa, e aí a gente passou a chamar ele de RT35-1. Ele tem uma diferença, ele é mais moderno, ou tem grandes diferenças quando comparado com o RT35, tá? Então a gente tem o 1045, 1045L, o 1070, o 1080, 1080L, o 90 e o RT100US. A Teryx tem projetos para novos equipamentos, a gente vai ver um aqui nessa apresentação, mas a Teryx já tem projeto para equipamentos acima de 100 toneladas. A gente já teve esses equipamentos, por exemplo, eram fabricados nos Estados Unidos, como o RT130, que é para 118 toneladas métricas, mas hoje a maior capacidade que a gente tem é o RT90. Mas o time de engenharia da Teryx lá na Itália está trabalhando para desenvolver novos produtos. A gente vai ver mais aí para frente. E inclusive um guindaste acima de 100 toneladas RT. Então tá aqui o portfólio atual, né, pessoal? Como eu falei, vamos do RT35 até o RT90, e aí você já vem aqui um equipamento que é novo, que está em desenvolvimento. A gente já tem um equipamento desse nos Estados Unidos, foi desenvolvido para o mercado americano, que é o TRT75. Então ele não está lá no portfólio normal, porque ainda é um equipamento ainda em desenvolvimento, vamos chamar assim, mas a gente já tem uma unidade rodando nos Estados Unidos. Então, como eu explicava, a Teryx continua em desenvolvimento e a ideia é a gente trabalhar com equipamentos acima de 100 toneladas. Tá? Esse é um dos projetos. E um é esse que vocês estão vendo aqui, o TRT75. Tá, joia? Esse mais para o mercado americano. Então, agora falando já do portfólio, né? Vamos começar pelo RT35. RT35, obviamente, pelo nome vocês já sabem, Rough Terrain. 35 é a capacidade máxima, né? 35 toneladas a 3 metros de raio. Esse equipamento ele tem um comprimento de lança total de 30,1 metros, altura máxima de lança já com jibe de 38,1 metros, altura de moitão 36,5, e o peso total dele é de 24 toneladas, aí, um pouquinho mais de 24,600. Comprimento da lança fechada é 9,1, o range da lança vai de menos 2 graus, né, até 78. O jibe, ele é carregado, obviamente, na lateral da lança, 8 metros é o comprimento máximo do jibe desse equipamento, e ele pode ter offset de ou 0 graus ou 20 graus. O contrapeso dessa máquina aqui é um contrapeso de 4,2 toneladas. Tá? E uma coisa que nunca a gente teve nos RTs americanos é que todos os RTs italianos ele tem como opcional o patolamento, a operação do patolamento do chassi de baixo. O operador pode descer e fazer a operação ali de baixo. Ele não precisa estar na cabine. Normalmente o RT se opera somente da cabine, né? Mas essas máquinas eu posso operar de dentro da cabine ou posso ter o opcional de operar de fora, da parte inferior do chassi do equipamento. Aqui mais algumas características do RT35. Então, é uma lança de 4 seções, é completamente sincronizado, ela não tem modos de lança. São 2 tambores de carga, o segundo tambor é opcional. O diâmetro do cabo de aço é 15 milímetros, né? A gradeabilidade máxima desse equipamento é 98%, e a velocidade máxima 30 km por hora. E 98%, né, é aproximadamente uma rampa de 45 graus. Para ser exato, para calcular 98% vai dar 44,42 graus de inclinação. Tá? Essa é a gradeabilidade máxima do RT35. O RT35 ele é equipado com motor Cummins e transmissão Dana, né?
Transmissão Dana série 20.000, são 2 sentidos de deslocamento, obviamente para trás e para frente, 3 velocidades, e a gente pode ter tração às 4 rodas ou tração em 2 rodas. O motor é um Cummins, um QSB 4.5, o standard é Tier 3, o opcional é Tier 4, então a gente também oferece, para onde é possível, o opcional Tier 4. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem o Arla 32, se o cliente quer, a gente pode fornecer o equipamento já em Tier 4, tá? E, obviamente, também oferecemos o standard dele aqui para a América Latina é Tier 3, tá? Aqui a gente tem os dados de torque máximo e potência máxima, potência nominal, desculpa, do motor, e o tanque diesel desse equipamento tem uma capacidade de 240 litros. Vamos avançar aqui para o próximo equipamento. Agora vamos falar de uma dupla, né? Vamos falar do RT 1045 e do 1045L, né? Então, a nomenclatura é um pouquinho diferente do que a gente viu lá no RT35, mas a base é bem parecida. Só que a gente tem mais informações, né? A primeira informação, 10, quer dizer que o quê? Que o equipamento, quando está com a lança completamente fechada, o comprimento de lança é de aproximadamente 10 metros. 45 é a capacidade máxima, né? No caso, a 45 toneladas a 3 metros de raio, como a gente está vendo aí. O comprimento de lança, obviamente, vai variar, porque aí vem esse L ali. Então, o L é de large, de larga, de maior. Então, a lança do 1045L tem uma seção de lança a mais, né? E, obviamente, tem um comprimento total maior. É o que a gente vê aqui, né? O 1045 tem um comprimento de lança de 31,1 e o 1045L 37,4, porque a gente tem uma seção de lança a mais. As alturas, obviamente, também vão mudar. Então, o 1045 chega a 33 metros de altura a lança, cabeça da lança, e no 1045L 39. E a altura máxima do moitão, 30,4 metros no 1045 e 37,5 no 1045L. Aqui a gente tem os pesos, então o 1045 pesa 28 toneladas, quase 29, 28.800, e o 1045L pesa um pouquinho menos, pesa 28 toneladas, praticamente exato, porque pesa 28.100 quilos, tá joia? O comprimento de lança fechado dos dois, como eu disse, é aproximadamente 10 metros, um tem 9,8 metros, o outro 9,5. O range da lança é muito parecido com o da 1030, parecido não, é exatamente o mesmo do RT35, é de menos 2 graus até 78. O jibe é um opcional, obviamente, com a diferença de que a gente tem, no 1045, a gente tem um jibe a gente tem um jibe de 6 metros e tem mais uma treliça adicional, e a gente pode chegar até 14 metros total do jibe e ter um offset de 0 e 20 graus. No 1045L, e outra coisa, isso tudo dobrável ali do lado da lança. No caso do 1045L, a gente tem 8 metros, ele é armazenado na lateral da lança, e a gente só tem isso, a gente não tem extensões adicionais. E no 1045L a gente tem 0, 15 e 20 graus. A gente tem mais um offset do jibe. Outra coisa interessante desse produto é que ele já vem com a cabine space, né? Essa cabine é diferente do RT35. A gente vai ver um vídeo aí mais para frente. Essa cabine já vem com o semáforo integrado, né? O verde, o amarelo e o vermelho, dá para indicar como está o sistema de LMI do guindaste, né? Se está em sobrecarga, está dentro do tolerável, se já chegou em 90%, tudo isso. Isso já é integrado na cabine. Em ambos os modelos, a gente tem um contrapeso de 5,5 toneladas. E, novamente, nesse equipamento, a gente tem um opcional interessante, que, como eu disse, isso vai estar presente para todos os guindastes RT da Itália, que é o controle do patolamento desde fora da cabine. A gente desce e a gente tem um controle fora da cabine, tá joia? E agora a gente vai ver uma pequena animaçãozinha que eu fiz aqui para mostrar como funciona a lança desse equipamento.
porque também a gente vai ver um detalhe interessante. O equipamento, o 1045, ele só tem um modo de abertura de lança. E o 45, ele tem um modo dual. A gente vai ver, e a gente vai ver até equipamentos que tem 3 modos de lança. Então, só para entender, vocês vão ver aqui, eu vou explicar agora para o 1045 e isso vale para os outros modelos que a gente vai ver mais à frente. Tá joia? Então, ó, esse aqui, pessoal, é a lança do 1045. Então, a gente vai ver, a gente tem a lança e lá dentro a gente tem um cilindro, ele é duplo, ele tem 2 estágios. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha lá. Ó. Então, um estágio leva uma seção de lança, o segundo estágio leva outra seção de lança, e a terceira seção de lança, ela é extensão por cabo de aço e retorno por corrente, tá? Então, mas a gente só consegue abrir as três seções de maneira sincronizada. Quando a gente começa a estender a lança, todas as 3 seções saem de maneira sincronizada. Vocês vão ver aí de novo. Então, não existe mais de um modo de se abrir a lança. Sempre que abrimos, todas as seções vão abrir de maneira sincronizada. Agora a gente vai ver o 1045L. Aí o 1045L é um pouco diferente, né? Ele já tem modos de lança. Então, tá aqui o 1045L, tá, pessoal? Então, de novo, a gente tem um cilindro duplo aí dentro, né? Ele tem 2 estágios. E a gente não vai entrar nesse detalhe em outros equipamentos mais para frente, mas em outros equipamentos a gente tem até 2 cilindros separados, tá? Mas no caso aqui a gente tem novamente um cilindro com 2 estágios. Então tá aqui a lança e suas seções, e aqui a gente tem o cilindro, tá? Em 2 estágios novamente. A diferença é que o que, pessoal? Olha lá, ó. A gente faz só, esse a gente chama de modo força, então um cilindro leva todas as seções, e as outras seções mais finas estão aqui dentro, elas não saíram. Então, esse é o modo que a gente chama de modo força. Ou ela pode ter o modo estabilidade. Então, só o cilindro superior, o segundo cilindro, sai e ele leva essas outras 3 seções. Então, a gente tem uma seção a mais de lança com relação ao 1045, como a gente viu na transparência anterior, e a gente tem esse modo. Ou a gente abre 3 lanças de maneira sincronizada, ou abre uma lança, a lança maior, mais pesada, sozinha. Então, é isso que é ter o modo dual. Eu consigo... E, obviamente, isso muda a capacidade da máquina. Né? A gente tem algumas vantagens em trabalhar com um modo ou com outro, dependendo do peso da carga. Isso a gente tem que estudar a tabela. Obviamente, o modo que a gente sai com a lança grossa primeiro, vamos chamar assim, é um modo para a gente vai ter mais capacidade de carga, para cargas pesadas, mais pesadas, né? Mais perto do limite final da tabela de carga, e um raio mais curto. E saindo com as lanças mais finas, né, com as 3 seções mais finas, a gente vai ter uma capacidade melhor de carga para raios mais distantes. Obviamente, vai ter uma diminuição na capacidade de carga, mas fazer essa jogada, o operador tem que conhecer bem, porque isso melhora a capacidade de carga, dependendo do tipo de extensão de lança que ele escolhe. Tá? Então, o 1045 já tem esse modo dual. Eu posso sair com a lança mais grossa ou com as 3 mais finas. E se eu quiser abrir tudo, o que eu tenho que fazer começo a abrir uma, e depois que eu tiver uma seção completamente aberta, ou as 3 seções completamente abertas, eu mudo de modo e consigo estender a lança completamente. Tá joia? Ainda falando do 1045, a gente tem 4 seções, como a gente viu lá, ou 5. 4 seções para o 1045 e 5 seções para o 1045L. 2 tambores, novamente, o segundo tambor é opcional, um cabo de aço de 16 milímetros. A gradeabilidade é de 92,5, né? Isso vai dar aproximadamente 40 e um pouquinho menos de 40 graus aí, mais ou menos 40 graus, tá? E a velocidade máxima de 29,7. E como eu disse, né, para o 1045L a gente tem o dual mode de lança, então eu posso escolher qual é a seção que vai sair, ou quais são as seções que vão estender ou retrair de acordo com o modo que eu escolho, tá joia? Falando do motor de novo a gente tem um motor Cummins, só que é um motor maior, né? O motor anterior
do 35 ele tinha 4 cilindros, agora a gente tem 6 cilindros, um QSB 6.7. Novamente, o standard é um motor Tier 3 e a gente tem como opcional o Tier 4. A transmissão é diferente, a transmissão é uma ZF 5WG. A gente tem 2 sentidos, obviamente, com 3 velocidades, para frente ou para trás, e 3 velocidades. A diferença é que ela está sempre em 4x4. Aqui a gente tem lá o torque máximo e a potência nominal do motor. E a gente tem um tanque de combustível de 300 litros, no caso desse equipamento aqui. Ou desses 2 equipamentos. E, claro, o motor e a transmissão são iguais para os 2 equipamentos, tá? Não existem modificações nem de software do motor para mudar a potência, nada. Então, são exatamente iguais, os motores e os 2 equipamentos e as transmissões. Tá joia? Agora a gente vai avançar mais um pouquinho e vai chegar ao 1070. Obviamente agora a gente já sabe, né, RT Rough Terrain, 10, lança fechada, praticamente 10 metros, e 70 vai ser a capacidade máxima de içamento do equipamento. Então realmente, a 3 metros de raio, a gente tem uma capacidade de 70 toneladas, a lança completamente aberta chega a ter 32,4 metros, ela completamente fechada, ela tem 10,3, um pouquinho mais que 10 metros, né? A altura máxima de lança é de 35 metros e a altura máxima do moitão são 33 metros. O peso total desse equipamento, já bastante mais alto, bem mais pesado que os equipamentos anteriores, é de 41,4 toneladas, ou 41.400 quilos. O equipamento também tem o jib e a polia auxiliar. Eu não falei isso do 35 e do 45, mas além do jib também tem a polia auxiliar na cabeça da lança, que é um opcional. No caso do 70, a gente tem o opcional do jib 8 metros, que vai na lateral da lança. A gente ainda pode acrescentar mais 2 seções de 6 metros treliçado. Essas 2 seções de 3 metros, elas não podem ser transportadas na lateral da lança, elas são transportadas separadamente. Com isso, a gente pode ter um jib, né, de 8, que é o primeiro, 8 mais 6 metros são 14 metros, ou com a segunda seção de treliça, a gente chega até 20 metros. Então, a gente pode ter um jib de, no máximo, 20 metros de comprimento, e o offset é 0 graus e 20 graus. O contrapeso total desse equipamento é de 8 toneladas, e mais uma vez a gente vai ter o controle do patolamento, tanto interno, dentro da cabine, como externo, no chassi, e esse equipamento também já vem com a cabine Space, que é a cabine mais nova, né? Já não é nova, que já faz aí pelo menos 3, quase 4 anos que a gente está utilizando essa cabine, mas a diferença é que ela já vem com o semáforo integrado, é a mesma cabine dos outros, do RT45, do RT45L, né, são todas a mesma cabine, exteriormente. Tá joia? Aqui a gente também tem mais algumas informações, a gente tem 4 seções de lança, pode ser sincronizada ou 2 modos de telescopagem, como a gente viu lá no 45. Então a gente tem o modo força e a gente também tem o modo estabilidade. Tá? São 2 tambores de carga, novamente, o segundo tambor de carga é um tambor opcional, e o cabo de aço, nesse caso, é de 18 milímetros. A gradibilidade máxima é 70%, tá? Que é aproximadamente 35 graus. Essa aqui já é uma gradibilidade bem menor do que a dos equipamentos anteriores. E a velocidade máxima que a gente alcança com esse equipamento é de 29 km por hora. Mais uma vez, a gente continua com o motor Cummins, é o mesmo motor Cummins que a gente tinha na versão anterior, né, no 1045 e 1045L, é um QSB 6.7, 6 cilindros. O standard é um Tier 3 e a gente também tem o opcional no Tier 4. A capacidade do tanque de 300 litros e nesse modelo a gente volta às transmissões Dana. É uma transmissão Dana TE15. Novamente a gente tem 2 sentidos de deslocamento, 3 velocidades para cada sentido e o equipamento sempre está em 4x4.
Agora chegamos a outro parzinho, né? Outro casal, o 1080 e o 1080L. Agora, já nesse ponto da apresentação, a gente já conhece como funciona a história do nome. Então, são 10 metros, mais ou menos, de lança fechada, são 80 toneladas de capacidade, no caso aqui, com 2,5 metros de raio, a gente alcança está 80 toneladas. O comprimento total o L, novamente, como a gente já viu lá no 45, é uma lança maior, né, uma lança mais comprida, a gente tem uma seção de lança a mais. A gente consegue ver isso aí nos comprimentos totais. O comprimento total do 1080 são 34 metros e o 1080L são 42,7 metros. Tá? A lança completamente fechada é de 10,3 metros para o 1080 e 10,9 metros para o 1080L, um pouco, quase 11 metros. Tá joia? A altura máxima de lança é de 37 metros para o 1080 e 45 metros para o 1080L, e a altura do moitão, que é o moitão, alcança subir 35 metros no 1080 e 43 metros no 1080L. O peso total, 47 toneladas, quase 48, 47,750 para o 1080 e 47,50 para o 80L, 47 toneladas. E o 1080, quase 48 toneladas. Novamente, a gente tem a diferença, de novo, né? O 1080 são 4 seções de lança e o 1080L são 5 seções. A gente tem uma seção de lança a mais. O range é igualzinho dos equipamentos anteriores, ele vai de -2 até 78 graus. O jibe é opcional, jibe e polia auxiliar, a polia na frente aqui da cabeça da lança, a gente também tem esse opcional. No caso do jibe, a gente tem um jibe de 6 metros, no caso do 1080L, tá? E no caso do, no caso do 1080, e a gente pode adicionar 8 metros, e mais 2 seções de 6 metros. A peça de 8 metros, ela é transportada na lateral da lança. Então, a gente também consegue chegar até 20 metros total de jibe para o 1080. E no caso do 1080L, a gente tem menos seções de treliçados, né? Como a gente já tem mais uma seção de lança, a gente tem uma seção de 6 metros, que vai na lateral, e a gente tem mais uma seção de 8 metros, que totaliza 14 metros de jibe. Tá? E o offset, no caso desses dois equipamentos, é 0 e 20 graus. O contrapeso é um pouquinho diferente. No caso do 1080L, a gente tem 8,9 toneladas de contrapeso, e no caso do 1080, a gente tem 8 toneladas de contrapeso. Mais uma vez, é um equipamento que vem com a Space Cab, com a cabine espaçosa, que é como a gente chama, né, Space Cab, vem com o semáforo integrado, e novamente, como eu já falei para todos os outros equipamentos, a gente vai ter o controle de patolamento, tanto da parte de cima, né, da parte da cabine, como da parte de baixo do chassi do equipamento. Tá. A lança, como eu já tinha adiantado, uma são 5 sessões e outra 4 sessões. A gente pode trabalhar sincronizado ou nos dois modos de telescopagem, como a gente viu na animação, no caso do 1045L. Tá? São, de novo, 2 tambores, um tambor é opcional, e o diâmetro do cabo, no caso, de 18 milímetros. A gradeabilidade é uma gradeabilidade bem interessante, são 200%. Isso equivale a aproximadamente 63 graus, dá 63,43. Então, arredondando para menos, são 63 graus de subida, né? Então, é uma inclinação bastante interessante aí para obra e tudo mais, né? A velocidade máxima que a gente alcança são 29 km por hora. Novamente, não varia muito aí nessa linha RT. Tá. O motor, novamente a gente volta com o motor Cummins, né? É interessante dessa linha da Itália, são 100% motor Cummins. Novamente, o motor Tier 3 é o motor standard e o Tier 4 é o opcional.
A gente volta até a Dana, como a gente tinha na anterior e tinha na 1035. É uma TI 15, dois sentidos, 3 velocidades, 4x4, e os tanques, no caso dos dois equipamentos, são tanques de 300 litros. O que muda é só a potência e o torque máximo e a potência média são diferentes, né? Isso é feito através de... O motor é o mesmo, o que muda é a programação do módulo de controle, né? Com relação ao 1070 para o 1080 e para o 1080M. Tá joia? Mas fisicamente o motor é o mesmo. Dá para aproveitar filtro, alternador, tudo que vocês imaginam, motor de arranque e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho do 1090, do RT90 ou RT100 US. Só muda o nome, né? 90 é a capacidade máxima, são 90 toneladas a 2,3 metros de raio. Aí por que 100 US? Porque é tonelada imperial, né? Tonelada curta. Tonelada curta são praticamente 10% a mais, então daria 99 toneladas. Por isso se chama 100 US. Então é toneladas americanas. Mas para a gente que trabalha com métrico, 90 toneladas métricas a 2,3 metros de raio. Comprimento de lança total é de 47 metros. A altura máxima de lança dá 66 metros e a altura do moitão 64. São bastante pesados o equipamento, peso total de 52 toneladas, 52.580 quilos. Tá? A lança completamente fechada vai dar quase 12 metros, 11,9 metros. Tá? De novo, o range vai de -2 até 78. Jibe e polia são opcionais. O jibe, eles são só 2 seções, 9 e 17 metros no total, que a gente pode fazer offset de 0, 16 e 32. E as 2 seções a gente consegue transportar elas na lateral da lança. Tá? O contrapeso é um contrapeso de 10 toneladas, mas nesse equipamento, como ele foi também pensado para o mercado norte-americano, ele tem o contrapeso removível. Então, a gente consegue montar e desmontar o contrapeso com o próprio equipamento, tá ok? A gente não precisa de um equipamento adicional para montar e desmontar o contrapeso. Obviamente, na obra, o equipamento pode trafegar, transladar para cima e para baixo com o contrapeso montado, mas qual é a vantagem de se retirar o contrapeso? É para diminuir o peso para transporte, né? Às vezes você não precisa de uma licença especial e tudo mais, você pode tirar, são 10 toneladas a menos, né? A máquina vai cair para 42 toneladas aproximadamente. E, como eu disse, você consegue montar e desmontar esse contrapeso com a própria máquina, inclusive ela tem tabela de carga, a tabela de carga sem contrapeso não é só para montar o contrapeso, ela consegue, obviamente, com restrições, né? Não é a mesma tabela de carga do que a máquina com contrapeso, mas para sem contrapeso é até interessante, tá? Ela consegue trabalhar aí sem contrapeso. Outros opcionais é o sistema de movimentação dos estabilizadores da parte inferior também, né? Cabine Space, como a gente já viu em todos os outros modelos. O único modelo que ainda não é Cabine Space é a 35, tá? Mas também isso já está em modificação. Logo, logo também passará a ser Cabine Space, que é essa cabine, como eu explico para vocês, que tem o semáforo integrado. A gente vai ver mais para frente, acho que tem um videozinho, que a gente vai ver essa cabine aí já no guindaste, efetivamente. Tá? O que mais? São 5 seções de lança. Aqui a gente tem 3 modos de telescopagem. A gente tem sincronizado, né? Todas as seções saem ao mesmo tempo. E a gente tem mais o modo força e estabilidade, como a gente viu naquela animação que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Tá? Novamente, 2 tambores. Segundo tambor é opcional. Um cabo com 19 milímetros. A gradeabilidade máxima desse equipamento é 76%, que é aproximadamente 37 graus, 37,23, e a velocidade máxima varia de acordo com o tamanho, as dimensões do pneu, tá? Mas no mínimo 29, no máximo 31 km por hora, quando você está com um pneu maior. Tá joia? Deixa eu
Então, voltamos mais aqui uma vez à transmissão ZF. Então, a gente viu que a gente tem dois equipamentos que têm transmissão ZF, que são o RT45 e o RT90, e os outros todos são transmissão Dana, tá? Então, essa aqui é uma transmissão ZF 6WG 210, inclusive, logo a gente vai ter um webinar falando dessa transmissão com o pessoal da ZF. É uma transmissão em 2 sentidos, deslocamento em 3 velocidades e 4x4. O motor, novamente, é o QSB 6.7, o Standard Tier 3, e a gente também tem o opcional Tier 4. Novamente, é igualzinho o motor da 1080 e da 1070, a diferença só é a programação do módulo de controle do motor. Os motores fisicamente são iguais, são o mesmo modelo, QSB 6.7. E o tanque de combustível, mais uma vez, é um tanque de 300 litros. Tá joia? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho dos opcionais, antes da gente avançar um pouco mais na apresentação. Então, eu vou falar aqui dos best seller, que é o kit de refinaria, que é o Spark Arrestor na saída do escapamento. Então, isso está disponível para todos esses equipamentos. Pintura para ambiente agressivo, né? A gente, inclusive, forneceu aí para a Marinha, já mais de uma vez. E ela vem com essa pintura especial para ambientes agressivos. A gente tem, claro, pintura especial de acordo com as cores do cliente, uma cor só, mais de uma cor, e assim sucessivamente. A gente tem parada de emergência nas laterais, né? Além da parada de emergência, obviamente, na cabine de operação. Se vocês quiserem, um opcional é a parada de emergência nas laterais do chassis. A gente tem diversos tipos de gancho, eu coloquei até uma tabelinha aqui na lateral, para vocês verem, né? Por exemplo, um equipamento de 35 toneladas, a gente vai ter o gancho 35 com o gancho simples ou com o gancho duplo. A gente vai ter 20 toneladas, 15 toneladas, 10 toneladas, até a bola, né? Sem nenhuma polia. A gente vai ter gancho com 2 polias, gancho com 1 polia. Então, a gente tem uma série de opcionais quando a gente está falando do gancho. Isso o que eu estou explicando aqui serve para qualquer um dos modelos que a gente viu anteriormente. O controle remoto também é outro opcional bastante interessante, principalmente para RT, que é um equipamento que normalmente opera sem ajudante, então é um operador sozinho. Então, ele que tem que posicionar os mats, né, preparar as madeiras ou mats, se ele usa mats embaixo dos estabilizadores e tudo mais. Então, é um opcional bem interessante, facilita o trabalho do operador, e eu acredito que traz até mais segurança, né, porque ele pode verificar o entorno do guindaste, ele pode se aproximar da carga, ele pode se aproximar do guindaste, ele pode ver se alguém se aproxima. Então, eu acredito que é um opcional bastante interessante para a operação. E o motor Tier 4, como eu falei várias vezes aí quando a gente pulou de um produto para outro, Standard é o Tier 3, mas a gente tem o motor Tier 4 para qualquer um dos motores, dos equipamentos que a gente tem aí no range. Tá joia? E agora a gente vai ver, acho que um videozinho. Isso mesmo. A gente vai fazer um walk around, né? Vamos dar uma volta em torno do RT90 ou RT100 US. O vídeo está em inglês, mas eu vou parando aqui e aí a gente vai fazendo os comentários juntos. Tá joia? My name is Mark Elton, and I'm the Chief Engineer for RT Cranes. We have designed our first global rough terrain crane with our customers in mind. Então, lembra que uma das coisas que ele falou agora é que a Terex desenvolveu um guindaste global, que é aquilo que eu expliquei para vocês no começo. Ele atende tanto às normas dos Estados Unidos quanto às normas europeias. It's engineered to be safe, reliable, easy to operate, and provide a high return on investment. Aqui vocês veem a cabine Space Cab que eu falei para vocês, que tem o semáforo integrado. Então, todos os equipamentos que eu falei para vocês, tem Space Cab, tem Space Cab, tem Space Cab, é essa cabine que vocês veem aqui. Our customers. At Terex, safety is of paramount importance, and we know it is for our customers too. Therefore, for safe access to all areas of the crane, we offer several access points at the base of the crane, a flat deck, and each of our stairs and walkways feature an isso também é bem interessante. Esse modelo aqui, ele já tem
os acessos são muito mais fáceis, tá? O pessoal em NR12 e tudo mais, e o deck, né, a parte superior aqui do chassi, você vê que ela é plana, completamente plana, para não ter obstáculo para a gente tropeçar. Então eu vejo que é uma grande vantagem nesse equipamento, é isso, né? A gente tem vários acessos e a gente monta o contrapeso, esse passa-manos é ótimo, esse corrimão que a gente tem aqui, que a gente usa para subir e se apoiar, a gente pode baixar ele, se a gente vai montar e desmontar o contrapeso, é nessa área aqui que fica um contrapeso. Então a gente consegue abaixar e subir esses corrimãos aqui para fazer a operação de montar e desmontar o contrapeso. The RT100 US is a very competitive machine in terms of capacity. It offers a very comparable load chart to the competition. This crane offers... My name is... Aqui vamos avançar, pessoal, que eu cometi um erro aqui. Islip Cody. The RT100 US is a very competitive machine in terms of capacity. It offers a very comparable load chart to the competition. Aqui só para vocês verem, pessoal, a polia auxiliar, que eu falei várias vezes que é opcional, certo? Então está aqui já o guindaste com a polia auxiliar instalada. This crane offers 3 modes of boom setup: stability, Três constraint, modos and de synchronous mode. The synchronous mode allows the operator to perform most jobs without changing mode while continuing to provide excellent performance. It is unique to this model and provides a competitive advantage over the competition. This crane offers 4 steering modes for excellent maneuverability. Mas tem 4. Terex has designed this crane with best-in-class width at a mere 3 meters. And by offering a removable counterweight, our customers are able to transport and maneuver this crane where they need to, perform lifts in crowded job sites, or perform indoor lifts. At Terex Cranes, we offer a 2-year warranty for our rough terrain cranes. And when it comes to scheduled maintenance, we want it to be hassle-free. The RT100 US allows easy access to filters and components, as well as easy access to centralized electrical systems to assist you. Our newly designed climate control operator cab features an adjustable steering column, ergonomic access to controls, and an anti-shock suspension seat. In addition, this tiltable cab offers operators increased visibility to their load and features the newly integrated control system. A key feature of the IC1 control system is the advanced diagnostics. We never want a crane to be down, but things happen. Advanced diagnostics allow the operator or technician on site to quickly diagnose an issue by function. The diagnostics include functional information for all primary operations, as well as information for the engine, electronics, and hydraulic systems. The monitor displays full text error codes for quick troubleshooting. The IC1 control system offers easy setup, a color touchscreen, 17 languages, automatic throttle control, and smooth operation. For more information about the RT100 US, please contact your local Terex sales representative or visit us at terex.com. Então esse aí foi o RT90. Além do RT90, que já não é uma novidade, né? A gente já está com mais de 2 anos, basicamente, com ele rodando por aí. A grande novidade desse ano é o TEOS, que é o sistema de operação novo da Terex, né? Terex Operating System. Então ele é uma tela touchscreen, como igualzinha do RT90, só que ele é um sistema anterior. É um conceito gráfico, então você não precisa traduzir nada, vocês vão ver muito pouco. A gente tem vários idiomas, tem mais de 9 idiomas aqui, só que automaticamente, então eu consigo modificar isso, eu não preciso pedir para a fábrica, eu compro e o Ignacio está operando aqui, pode operar na Argentina semana que vem, e eu consigo mudar o idioma. Ele agrega novas opções, por exemplo, o T-Link. Na verdade, todos esses guindastes que a gente viu ali anteriormente, todos eles a gente pode instalar o T-Link. A gente vai ver o que é o T-Link daqui a pouquinho. Todos têm controle remoto. Controle remoto eu já tinha falado para vocês no começo. E outra coisa é o menu de diagnóstico, que é uma coisa que eles que o Mark estava falando no vídeo lá, acho que vocês não escutaram bem, porque eu comecei a falar junto, mas a gente tem um menu aqui de diagnóstico, como a gente tinha lá na RT90, que o Mark estava explicando para a gente, que é o quê? Eu consigo ver entradas, saídas dos módulos, eu consigo ver pressões até do sistema hidráulico, então eu tenho aqui consigo ver os joysticks, saídas, entradas, eu tenho uma série de ferramentas que ajudam bastante com o diagnóstico do equipamento.
Tá? Então, é um sistema muito interessante. O RT90 e todos os que levam esse sistema são os primeiros RTs que têm um sistema de diagnóstico tão elaborado como esse. Né? Anteriormente, os RTs eles tinham um sistema de diagnóstico bem menos elaborado e com muito menos opções do que esse sistema TELS e o sistema da RT90 que a gente viu no vídeo anterior. Tá joia? E agora vamos ver aqui rapidinho um vídeo também do TELS. Tela, né, a tela touchscreen, aí são ícones, a gente está vendo aqui, né, operação, configuração, limitação da área de trabalho, joysticks, diagnósticos, settings, né, configurações, então é tudo com ícones, né. Aí. Como eu estava falando para vocês, eu saltei aqui, mas a gente tem o diagnóstico. Vamos voltar aqui para vocês. Câmeras, o T-Link que eu expliquei para vocês, né? Então a gente pode ter câmeras opcionais e tudo a gente vê nessa tela, na mesma tela de operação. O T-Link a gente vai ver que é a telemetria e o controle remoto. Então esse é o TELS. E agora a gente vai ver um videozinho do T-Link, que é o sistema de telemetria da Terex. Depois a gente vai ver um pouquinho das características do T-Link nos guindastes RT. Então, esse é o sistema T-Link, pessoal. Primeiro, né, eu gostaria de enfatizar que os dados que são recolhidos aí pertencem ao cliente, tá, pessoal? A Terex não tem acesso a esses dados, a não ser que nós tenhamos uma permissão do cliente, ok? Então,
Esse sistema não quer dizer que você vai instalar a telemetria lá no seu guindaste e eu aqui da minha casa vou começar a entrar em todas as suas máquinas, ver o que você está fazendo, o que deixa de fazer, o que está acontecendo. Na verdade, não. Os dados pertencem à Terex, não pertencem a vocês, quer dizer, ao cliente, perdão, não à Terex. Então, a Terex tem acesso a esses dados se o cliente permitir, tá? Então, como é que funciona o sistema? O sistema, a gente tem um emissor que é montado dentro do equipamento, de 3G ou e GPS também. Então, a gente tem a localização física do equipamento, geográfica do equipamento, e, além disso, esse sistema ele conversa com o CAN bus, que é a rede de comunicação do guindaste, e dali a gente tira uma série de informações, tá? E tudo isso vai para a nuvem, né? Isso fica armazenado num portal. E outra coisa que é interessante você não precisa ter nenhum aplicativo instalado no seu celular ou no seu computador, é web. Então você vai acessar uma página web, inclusive o acesso está na página do MyTerex, se vocês forem procurar lá, telemetria, tem lá o acesso, só que vocês precisam de um usuário e de uma senha. Inclusive a gente já fez uma apresentação sobre o T-Link aqui faz algumas semanas, está aí no calendário. Então, tudo isso fica armazenado lá, e isso fica armazenado durante a vida toda útil da máquina. Então, vocês podem acessar os dados, vocês podem acessar dados em tempo real, ver como o operador está operando o equipamento naquele momento, se ele está dando uma sobrecarga, se tem uma emergência, se tem um alarme, e também vocês podem recolher esses dados para fazer relatórios, por exemplo, verificar consumo de combustível, tempo de manutenção, tudo isso a gente pode ser feito através do sistema, tá? E, novamente, acessar isso é compatível com Windows, com iOS, com tudo. Tá? Então, como a gente falou, é uma interface sem necessidade de instalar nenhum software, nem no seu PC, nem no seu telefone, não precisa de um aplicativo, de nada disso. É personalizado, inclusive o portal, você pode colocar o logo da sua empresa, vários idiomas, você pode mudar as cores, pode fazer o que vocês quiserem, inclusive os relatórios. Vocês pode fazer relatório de consumo de combustível, relatório, setar as manutenções, vocês podem colocar as manutenções, quando chegar em 500 horas, eu quero um alerta, ou um pouco antes, 450, um alerta que a gente tem que fazer a manutenção. Então, vocês vão conseguir receber esse alerta no celular, por e-mail. Vocês podem agregar os custos. Então, fiz a manutenção, gastei X reais de óleo, gastei mais filtro, gastei mais tantas horas do meu técnico, do meu mecânico, isso tudo custa 5 mil reais. Então eu coloco isso, e aí você no final, você tem até um relatório, você pode, essa máquina, esse mês aqui, nessa obra me custou 10 mil reais em manutenção. Mandei aqui um técnico para trocar o óleo, trocar o filtro, trocar isso, trocar aquilo, teve essa ocorrência, teve esse problema, e além disso, tem outra coisa, é o quê? Você conseguir fazer o diagnóstico à distância, né? Isso também é outra ferramenta que eu acho incrível, porque vocês conseguem acessar e ver se ela tem alarme, ver os valores dos sensores, tem uma diversidade de funcionalidades que a gente pode, que o sistema tem, né? Como eu disse, a gente já fez uma apresentação sobre isso, inclusive, se a gente for começar a falar aqui, vai mais 1 hora só falando do T-Link. Então, ele também está disponível para toda essa linha de equipamentos que a gente viu aí durante a apresentação. Tá joia? Então, eu queria agradecer. Basicamente, era isso que a gente tinha para falar hoje, para mostrar para vocês, a nossa linha de produtos RT. E agora a gente fica à disposição de vocês para dúvidas e perguntas. Muito obrigado, Alexandre. Ótima apresentação, viu? Bom, vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas. Fiquem à vontade para utilizar o chat, o Alexandre vai estar à disposição. Até o momento eu não recebi nenhuma pergunta. Caso não tenha alguma pergunta, a gente encerra a nossa webinar nos próximos 3 minutos, ok? Vou colocar 2 perguntinhas também aí no chat. Em uma escala de 0 a 10, como você recomendaria esse nosso trabalho dos nossos webinars, ok?
Até o momento, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Bom, acredito que podemos encerrar, Alexandre. Não tem nenhuma pergunta. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo material todo preparado. E até a próxima. Opa, tem uma pergunta aqui no finalzinho, Alexandre. Aos 45. Como posso conseguir diagramas de guindastes TEDx mais antigos? É só entrar em contato com a gente aí através do 0800 ou do chat, sem problema. Mais antigos também depende do que você chama de mais antigos, né? Por exemplo, se for um guindaste bem antigo mesmo, por exemplo, 1970, aí o que acontece? A gente não tem mais esses diagramas, mas tem uma empresa que presta um serviço para a gente, que a gente também, como eu disse, entra em contato lá com a gente via o 0800, ou o chat, ou pelo e-mail do MyTEDx, e a gente vai verificar, tem, não tem, e se a gente não tiver aqui para fornecer para vocês, a gente passa o contato dessa empresa que gerencia essa documentação bem mais antiga da TEDx, tá bom? Ok. Obrigado, Alexandre. Claro. Sim. Bom, novamente, obrigado. Encerramos por hoje aqui o nosso webinar e até a próxima. Um grande abraço a todos e que tenham uma ótima tarde. Obrigado a todo mundo e boa tarde. Estamos aí para semana que vem para falar de manutenção.